Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério. Bom dia, tia Palmira. Dormiu bem? Sim, dormi bem. E você, Miguel? Mais ou menos. Para vocês, este fim de semana é um prazer. Mas para mim, é um aborrecimento. Você sente falta dos seus amigos do Rio de Janeiro. Mas antigamente, quando o jogo era franco, eu adorava Petrópolis. O que quer dizer com isso? Disseram-me que você continua gastando um dinheirão no Pano Verde em determinados lugares do estado do Rio. Felizmente, seu tio não sabe de nada. Se a senhora sabe, titio não tardará a saber também. Você pode me acusar de tudo, menos... Eu sei que a senhora não gosta de mim, tia Palmira. Mas acredite que, se eu pudesse ficar livre de sua presença, eu soltaria foguetes. A senhora me critica por eu ser um jogador. Mas é muito pior uma pessoa falsa e ambiciosa. Falsa e ambiciosa? Eu sei que a senhora se casou com o tio Eugênio apenas por causa do dinheiro dele e da posição social que ele desfruta. Deus sabe como você me magoa com as suas suspeitas. Esta casa não me parece muito acolhedora neste fim de semana, não. Amanhã, quando o tio Eugênio, Fausto e o Dr. Renato vierem de Brasília, talvez sintam o mesmo que eu. Eu não sei porquê, mas esta casa tem um cheiro esquisito. Cheiro de flores murchas, de incenso, de cal. A senhora não sente? Esta casa está cheirando a cemitério. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, O Retrato de um Fantasma. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Está sem apetite, Renato? Eu sempre como pouco ao jantar. Pensei que estivesse preocupado com o novo projeto que o Otacílio apresentou na Câmara. Aquilo não passa. Como está Brasília, tio Eugênio? Aquilo mesmo. Cidade de grande futuro. Quando o meu palacete ficar pronto, mudamos-nos para lá. Assim não precisaremos ter um apartamento no Rio e este chalé em Petrópolis. Você também parece preocupada, Palmira. Aconteceu alguma coisa? Eu estou apenas cansada. Fausto. Diga, dona Palmira. Você que é o secretário de Eugênio, ele escreve os discursos, deve saber. A vida pública de meu marido, por acaso, é perigosa? Eu não vejo porquê, dona Palmira. Meu marido não tem muitos inimigos? Não. Eu não tenho um único inimigo, meu amor. Não é verdade, Renato? Mesmo os políticos da oposição respeitam-no muito. Se você tem algum inimigo gratuito, não será na política. Mas por que pergunta isso, Palmira? Não sei. Ontem Emílio disse que esta casa cheirava cemitério. Eu não me referi a nenhuma ameaça que pesasse sobre o tio Eugênio. Bem. Penso que esta não é uma conversa própria para um jantar de sábado, não é? Olha, vamos mudar de assunto. Com licença, doutor Eugênio. Sim, o que é, Gertrudes?
Alguém acaba de colocar esta carta na caixa do correio. Uma carta? Sim, senhor. Sim, traz o meu nome no envelope. Quem teria se lembrado de me escrever aqui para Petrópolis? Com licença. Alguma notícia desagradável, querido? Não. Nada desagradável, meu amor. Bem, olha, vamos terminar o jantar. Gertrude? Sim, senhor. Pode servir a sobremesa. Emílio, não saia logo depois do jantar. Eu quero conversar com você em particular no meu gabinete. Com licença, senhor Eugênio. Vim lhe trazer outra garrafa de uísque. Entre, Emílio. Feche a porta. Mas de que se trata? Imagino que seja alguma coisa ligada à carta que o senhor recebeu na hora do jantar. Sim, Emílio. Aqui está ela. É uma carta anônima. É uma acusação muito grave contra você. Olha aqui, tome. Leia e trate de se defender. Mas isso é uma infâmia. Eu nunca me apropriei do seu dinheiro. Eu vivo apenas daquilo que o senhor me dá, tio. Nessa carta dizem que você aprendeu até a imitar a minha assinatura. Isso é uma infâmia, meu tio. Esta carta é mentirosa do princípio ao fim. Aliás, não pode se esperar outra coisa de uma carta anônima. Emílio, você jura que nunca me subtraiu dinheiro por meios escusos? Juro, tio. Pois bem. Amanhã eu vou mandar o meu procurador fazer um exame nas minhas contas bancárias. Fausto tratará disso. Veremos então se o autor desta carta é realmente um caluniador. Mesmo que ele tenha pedido algum dinheiro adiantado, eu pagarei logo que arranjar emprego. Dentro de 2 ou 3 dias, esclareceremos o assunto. Tudo bem. O que é isso? É a minha máquina fotográfica. Eu ia levá-la para o laboratório. O senhor sabe que eu tenho uma mania de fotografia. Sim. Estava fazendo umas experiências. Quer me emprestar a sua máquina? Amanhã de manhã eu vou dar um passeio com Palmira. Talvez bata algumas chapas. Pois não, tio. Olha, ela está carregada, sabe? Tem filmes para 7 poses. Eu vou deixá-la aqui em cima da mesa. Pois não. Enquanto à carta anônima... Sim. Posso ficar com ela? Eu gostaria de examiná-la. Sim. Pode ficar com ela. Me dê essa garrafa de uísque. Dona Palmira? Que susto. O que você está fazendo aqui na sala? Acabei de deixar seu marido no gabinete ao lado de uma garrafa de uísque. Ele parece muito deprimido. Já é meia-noite e eu não consigo dormir. Eugênio discutiu com o Emílio e depois disso eu estou nervosa. Confio que é alguma coisa ligada àquela carta que puseram na caixa do correio. Sim, deve ter sido isso. Eugênio me disse que vai modificar o testamento. Emílio deve ter lhe dado algum desgosto, é isso. Eugênio quer deserdá-lo. Disse que amanhã chamará o tabelião. O doutor Eugênio está de um humor terrível. Praticamente pôs-me fora do gabinete. E disse que não quer que ninguém o incomode. Eu ia até lá, mas neste caso... Onde está Emílio? Levou outra garrafa de uísque para o quarto e já deve estar dormindo. O doutor Renato também não saiu mais de seus aposentos. Bem, eu penso que a senhora deve descansar, dona Palmira. Tem razão, Fausto. O melhor é eu ir me deitar também. Boa noite. Boa noite. Estranho. Ela parece desconfiada. O que será? Bem, de qualquer maneira, não está mais desconfiada do que eu.
bagunça. Andaram bebendo ontem à noite, depois que eu me deitei. Ah, olha essa sala como é que está. Copos por todos os lados, meu Deus. O que foi isso? Seu Emílio, o que foi isso? Desapareceu? Doutor Eugênio? Doutor Eugênio? O que aconteceu? Doutor Eugênio? O que foi isso, Gertrudes? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? O patrão está morto. Ali dentro do gabinete, mataram o doutor Eugênio. Calma, Gertrudes, deixe-me passar. Talvez não esteja morto. Mas então, Fausto, é verdade? Sim, doutor Renato. Está morto, caído sobre a secretária. Deram um tiro na cabeça. O que está vendo dessa... Não entre, Palmira, não entre. Aconteceu um imprevisto, é isso, um imprevisto. Seu marido... Eugênio? Bem, Não é possível. Bem, será melhor telefonar para a polícia, doutor Renato. Não há a menor dúvida que se trata de um crime. Avisa o delegado. vamos evitar um escândalo. Será melhor que eu telefone primeiro para um amigo meu do Departamento de Polícia Judiciária. Eu tenho um nome público a zelar e preciso tomar cuidado com os jornais da oposição. Vá com ele, dona Palmira. Procure serenar os nervos. Telefonem para a polícia e esperem na sala. Não devemos tocar em coisa alguma até que... Onde está Emílio? Verdade. Meu sobrinho não saiu do quarto. Todos estamos aqui, menos ele. Oh, meu Deus, será que também lhe aconteceu alguma coisa? Emílio! Abra a porta! Emílio! Ele não está no quarto? A cama foi desfeita, mas Emílio deve ter saído. Olha, seu Fausto, ali está o Rob que ele tinha vestido. Como é que você sabe que ele tinha vestido este Rob? Mas eu vi ele, seu Fausto. Agora mesmo, logo depois do tiro, eu vi o seu Emílio sair do gabinete do patrão e correr para esse quarto. Isso é muito grave, Gertrudes. Tem certeza? Absoluta. Não podia ser outra pessoa. Devia então estar completamente vestido por baixo do Rob. Aquele terno que ele tinha ontem à noite não se encontra aqui no quarto. Esquisito. Será que saiu pela janela? Se tornasse a sair pela porta, passaria por nós. A menos que saísse enquanto nós estávamos no gabinete. Sim, podia ter saído nessa ocasião. Fugiu, então. Ai, fugiu. E isso só quer dizer uma coisa. Quer dizer que ele é um culpado. Se fosse inocente como nós, não teria motivos para fugir. Foi muito amável em ter vindo, inspetor Santos. Sei que o Departamento de Polícia Judiciária poderá investigar este caso sem grande publicidade. Nós gostamos de trabalhar em sigilo. A propósito, este é o meu amigo Minoro. Prazer muito, excelência, não? Prazer. É uma verdadeira honra para mim, não? Obrigado. Venha até o local, inspetor. Não mexemos em nada. Eu quero lhe apresentar também os outros moradores da casa. Como lhe disse, o morto é meu colega de ministério. Moram neste chalé a senhora Palmira, o secretário de Eugênio, Fausto, e o sobrinho que fugiu. Ah, o sobrinho fugiu? Está interessante. E criminoso sempre foge, não? Os senhores acreditam que tenha sido Emílio? Não sei, talvez. Emílio ia ser deserdado pelo tio. Ontem eles tiveram uma discussão muito feia. Compreendo. Vamos até o local do crime. Em primeiro lugar, quero conhecer pessoalmente o seu amigo Eugênio.
o senhor acha? A arma do crime é aquela, minha senhora. Aquele revólver que se encontrava caído no meio do gabinete. Tem apenas uma bala deflagrada. O revólver, eu acho que ele pertence ao meu marido. Alguém apanhou a arma. Não há nada que indique legítima defesa. O Dr. Eugênio foi alvejado no crânio quando se encontrava sentado à mesa, provavelmente com a cabeça deitada nos braços. A bala penetrou no cérebro, de cima para baixo. Eu não compreendo, inspetor. Ele não tinha inimigos, ainda ontem dizia isso. Emílio não teria coragem. É verdade que seu marido ia deserdar o sobrinho? Ontem, depois do jantar, discutimos no gabinete. Eu não sei por quê. Talvez por causa de uma carta que Eugênio recebeu ao jantar. Depois disso, Emílio apanhou uma garrafa de uísque e meteu-se em seu quarto. Não saiu mais. Eugênio também começou a beber muito no gabinete. A senhora falou com o seu marido depois dessa discussão? Eu estive no gabinete às 9 horas. Meu marido estava insuportável. Disse-me que ia deserdar Emílio porque ele era um ladrão. Olha, francamente, eu não acredito que o rapaz chegasse a tais extremos. Mas a senhora parece não ter muita confiança nele. Bem, Emílio é um jogador, não tem nenhum senso de responsabilidade. Que dizia a carta que seu marido recebeu na hora do jantar? Nenhum de nós a leu. Provavelmente infâmias contra Emílio, ou verdades. Bom, mas verdades que não se dizem. Eu própria sabia dos defeitos do meu sobrinho. Embora não goste muito dele, eu jamais o acusei ao tio. Ninguém mais nesta casa tinha motivos para querer mal o Dr. Eugênio? Eugênio era muito bom, muito sociável. Não tinha nenhum desafeto. Quem encontrou o corpo? A empregada. Há 20 anos que trabalha para Eugênio e há 5 anos que me serve. Eu me casei com Eugênio há 5 anos. Em verdade, dona Palmira já foi Miss Diamante. Verdade, não? Ganhou um concurso feito entre modelo de joalheria. Depois disso foi que ela casou com o Dr. Eugênio. Exato, Sr. Minoro. O senhor tem boa memória. Só mais uma pergunta, dona Palmira. Onde estava a senhora quando a empregada encontrou o corpo? Em meu quarto, deitada. Creio que todos estávamos deitados quando soou aquele tiro. Eu só tive tempo de vestir um peignoir e sair para o corredor. Inspetor, foi horrível. Oh, por favor, diga-me. Foi mesmo Emílio quem o matou? Ainda não posso lhe dizer se foi o sobrinho de seu patrão quem cometeu o crime. Claro que a sua fuga nestas circunstâncias é um mau sinal. Os inocentes não fogem. Não acredito que Emílio fosse capaz de matar o tio daquele jeito. Ainda se fosse no meio de uma discussão. Eu prefiro pensar que entrou algum ladrão no chalé sem que o Dr. Eugênio pressentisse. Não, Sr. Fausto, eu verifiquei isso. Todas as janelas estão fechadas. E quem atirou no seu patrão dentro do gabinete entrou e saiu pela porta. Tem razão. Aliás, Gertrudes disse que viu o Emílio. Sim? A empregada viu o sobrinho do morto? Foi o que ela disse. Que viu o Emílio sair do gabinete logo após o tiro e usava seu hobby vermelho. Somente o senhor Emílio possui um hobby dessa cor? Sim, senhor. O meu hobby é amarelo e do Dr. Renato é azul. O Dr. Eugênio também tinha um hobby, mas está no seu quarto. É amarelo também. Onde estava o senhor quando dispararam o tiro no gabinete? No meu quarto, é claro. Ouvi o tiro e levantei-me. No mesmo instante, Gertrude começou a gritar e saímos todos para a sala em demanda do gabinete. O Dr. Renato, que veio passar o fim de semana neste chalé, saiu do seu quarto ao mesmo tempo que eu. Somente Emílio não deu sinais de vida. Onde é que você estava quando dispararam a bala na cabeça do seu patrão? Eram 6 horas, seu inspetor. Eu estava na sala. Tinha posto água no fogo para fazer o café. E fui até a porta da sala. Estava tudo desarrumado. Aí eu ouvi o tiro. Nem bem tinha soado o tiro quando a porta do gabinete se abriu. Eu ouvi o barulho e o Sr. Emílio atravessou o corredor muito depressa, entrando no quarto que fica ali em frente. Eu só pude ver ele pelas costas, mas reconheci logo por causa do hobby. Tem absoluta certeza de que era ele, Gertrudes? Bem, eu não vi o rosto dele, né? Mas só podia ser. Andava meio encurvado,
Não vi a cabeça dele, não, senhor. Mas a altura era dele, todo o jeitão também. É assim, seu inspetor. Era ele. Só podia ser. E depois? Depois, eu fui até o gabinete do patrão e como eu estava assustada, né? Com um tiro, então eu abri a porta e entrei. O gabinete cheirava pólvora e aquele revólver estava caído no tapete. Pobre do doutor Eugênio, caído na mesa. Não havia mais ninguém no gabinete? Não, senhor. A janela estava fechada por dentro. Pobre do doutor Eugênio e pobre do seu Emílio. Foi ele, não foi, seu inspetor? Mas já deve estar arrependido de ter fugido. Será que o senhor Emílio fugiu realmente? Não estará escondido, por exemplo, no seu quarto? Ah, não, senhor. No meu quarto não tem ninguém, não, senhor. Ele entrou no quarto dele e não tornou a sair. Deve ter fugido pela janela. Examinei o quarto dele e verifiquei que a janela continua fechada por dentro. Se ele fugiu do chalé, não foi por ali. Resta saber se fugiu pela porta ou se não fugiu. Neste último caso, ainda está escondido nesta casa. Vitorino, você é o jardineiro do Dr. Eugênio? Sim, senhor. Sempre que Sua Excelência está no Rio, eu fico tomando conta do chalé de veraneio. Do chalé de veraneio. Eu sou um bom guarda, sim, senhor. Sim, senhor, sou um bom guarda. Aqui nunca deu ladrão. Nunca deu ladrão. Talvez você não seja um vigilante tão bom, Vitorino. Esta manhã o seu patrão foi assassinado e o assassino escapou. Isso aqui não. Isso aqui não. Dona Palmeira também veio com essa história. Veio com essa história. Mas não pega no senhor, não pega no senhor. Precisamente hoje, eu tenho a certeza de que ninguém fugiu do palacete. Ninguém fugiu do palacete depois daquele tiro. Daquele tiro? Senhor. Mas como pode ter certeza? Por causa da nova plantação de rosa, inspetor. A nova plantação de rosa. Eu hoje cedinho, quando eram 5 horas, eu fui pro jardim, bem em frente do chalé. Comecei a cavar. Ali fiquei trabalhando até 6 horas. Quando eu vi um tiro dentro de casa. Dentro de casa. Posso jurar, inspetor, que ninguém saiu daqui de dentro. Ninguém saiu daqui de dentro, nem pela janela da esquerda, nem pra frente. Não, senhor. Só deixei de vigiar o chalé quando apareceu o guarda e também ficou de olho. De olho. É. O fugitivo podia ter escapado pelos fundos ou pelas janelas da direita. Não, senhor. Não. Pelo fundo não podia sair. Porque cairia no rio que passa junto das paredes da casa. No rio? No rio passa junto das paredes da casa. Não, inspetor. Seu Emílio não fugiu do chalé depois de matar o tio. Eu lhe garanto que ele continua escondido lá dentro. Lá dentro? Lá dentro. Quem sabe no sótão. Ou no porão. O menino Emílio é magrinho. E essa casa tem muitos esconderijos. Ele ainda está escondido aí dentro. O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Retrato de um Fantasma. Então, Minoro, você achou alguma coisa? Não achei nada não, ilustre amigo. Eu revistei salé do telhado até porão, não? E não encontrei o rapaz, não. Mas ele tem que estar aqui dentro. Vivo ou morto, não poderia ter escapado. Sabe, eu descobri que além de levar o terno que ele vestia ontem de noite, o senhor Emílio também levou pijama. Teria vestido o terno por cima do pijama? Bom, é possível, não? Quem sabe? Tava com pressa, não? Mas aqui no chalé não tem sinal dele, não. Talvez tivesse escapado pelos fundos, mergulhando no rio, não? Não podia, não. Verifiquei que não há pegadas na lama, na margem do rio. E o senhor Emílio não podia voar, claro. Sim, claro. Mas também pode ser que ele esteja escondido em algum compartimento secreto do prédio, não? Esperando que a polícia vá embora. Depois, então, ele vai sair com tranquilidade, assim, vai embora. Se assim for, acabará aparecendo quando sentir fome e sede. Os peritos ainda estão trabalhando no local? Sim, eles tentaram levantar as impressões digital do revólver, mas não encontraram nada, não. Aquela arma pertencia para a vítima e foi limpa pelo assassino. Agora estão fotografando o gabinete. O que disse o médico legista?
Bom, ele tem dúvida sobre a causa da morte, não? Pediu que o corpo fosse levado para necrotério para proceder a para a vinha danada. Necrópsia. Isso. Ele parece que tem dúvida da causa da morte, sabe? Mas Tem antes de dúvida, levar o tiro, o doutor Gênio andou bebendo uísque. O médico legista acha que ele tá com um cheiro assim esquisito na boca. Inspetor, pelo que disse dona Paramira, aqui laboratório fotográfico do seu Emílio, não? E pequeno quarto escuro, cortina na janela. Vou acender luz, não? Já estive aqui, Minoro. Ah, já? Está tudo em ordem. Ah, sim. Mas, ó, tem armário naquele canto. Quem sabe no armário, não? Eu mesmo já examinei esse armário. Contém apenas sais e ácidos usados em revelações fotográficas. Sim. Ih, mas olha quanto vidro, não? Cada vidro tem uma etiqueta assim, grudada, não? Está um pouco apagado, deixa eu ver. O quê? É sulfito de sódio. É isso mesmo, Minoro? Isso, usado fotografia, não? Hidroquinoma, bromureto de potássio, ácido acético, ácido clorídrico. Não, alguma coisa está errada. E Luiz Amigo está se referindo a esse pedaço assim, espaço que tem entre os vidros de droga? Mas parece que está faltando 2 ou 3 vidros, não? Telefone para o Instituto Médico Legal. Sim, senhor. Estabeleça a comunicação com o Dr. Simões. Quero saber se, além de receber aquele tiro, o Dr. Eugênio também não foi envenenado. Sim, senhor. O que foi que ele disse, Minoro? Bom, disse que vítima já tinha bebido o veneno no uísque antes de ser levar a bala na cabeça, não? E a garrafa de uísque encontrada no gabinete? Ele também analisou. Não tinha só uísque, não, inspetor. E aquilo era um verdadeiro coquetel era difícil de ler. Está aqui no papel. Lê, inspetor. É muito difícil, não? Sulfocianureto. Isso. Ferrocianureto. Isso. E oxalato de ferro. Isso. Tudo misturado, não? O Dr. Eugênio já estava morto quando recebeu aquela bala na cabeça. Em outras palavras, o sobrinho dele apenas alvejou um cadáver. Seu amigo, parece que rapaz se evaporou mesmo, não? Continuaremos vigiando o prédio, por dentro e por fora. Se o senhor Emílio estiver metido em algum esconderijo, acabará por se denunciar. Ilustre amigo, Minoro está muito preocupado com esse desaparecimento daqueles vidros de veneno, não? Quem sabe se Satiro apanhou eles para continuar a fazer miséria, não? Encontrei os 3 frascos que faltavam no armário do laboratório. Contou? Encontrei, sim. Onde? Estavam jogados no fundo do jardim, junto com outra garrafa de uísque vazia. Mandei a garrafa para exame. Amanhã saberemos se aquele outro uísque também foi envenenado. Mas quem tinha tirado o frasco do armário jogado no jardim, hein? Simples. Foi o culpado. Além de ter disparado o tiro da vítima, ele também é envenenado. Ora, ao perceber as suspeitas do médico legista, tratou de apanhar os vidros de tóxico e escondê-los. Ah, sim. Senhor Emílio usou aquele veneno para matar tio, mas prefere que a gente pense que matou ele de tiro, não? O inspetor vai entrar na casa? Sim. Vou passar esta noite no chalé. E para começar, quero ter uma pequena conversa com o Dr. Renato. Luiz amigo, suspeita que colega do morto esteja ocultando alguma coisa, não? Sim, Minoro. Mas nada que o ligue ao assassinato. Simplesmente acho que já era tempo do Dr. Renato ter ido embora. Nós não o prendemos aqui. Ora, se ele estava tão preocupado com o escândalo... Verdade, não? Que será que prende ele aqui, o Dr. Renato? Pode ser que me engane, mas desconfio que Dona Palmira lhe pediu que não a deixasse sozinha.
Doutor Renato, eu lhe pergunto apenas quais são exatamente as suas relações com Dona Palmira. O que o senhor está pensando? Eu conheço o casal há muitos anos e sempre... Desculpe-me se insisto neste ponto, doutor Renato, mas eu tenho observado que existe qualquer coisa, talvez nos olhares que trocam. Para lhe ser franco, eu já conhecia a Palmira antes de seu casamento com Eugênio. Há 5 anos ela ganhou um concurso de beleza, do qual eu fui um dos juízes. Aí então ficamos bastante amigos. O doutor Eugênio sabia disso? Claro. Palmira preferiu casar com ele e eu me submeti à sua vontade. Uhum. Mas não posso negar que ainda gosto dela. E penso que ela também não deixou de gostar de mim. Era o que eu queria saber. Creio que agora estou começando a descobrir mais um motivo para o crime. Não está tão frio assim. A senhora não quer que acenda a lareira? Não, olha, pode levar a liga de volta para a cozinha. Sim, senhora. Inspetor Santos ficará conosco esta noite. Não é verdade, inspetor? Claro, eu gostaria de ficar, minha senhora. A casa é sua. Pode ir, Gertrudes. Sim, senhora, patroa. Tomara que faça bastante frio essa noite. O que aconteceu, Renato? Estão com uma cara... O inspetor Santos tem umas ideias esquisitas a nosso respeito, Palmira. Agora mesmo me perguntou se não havia alguma coisa entre nós. Suponho que você tenha contado a verdade. Da minha parte, eu não vejo motivos para ocultar os meus sentimentos. Nada me pesa na consciência. Então, não me enganei. Eu gostava de meu marido, inspetor, e sempre lhe fui fiel. Mas a verdade é que eu conhecia Renato há mais tempo do que ele. Eu só me casei com Eugênio por um capricho do destino. E porque ele era mais rico do que eu. Por que não conta tudo de uma vez, Palmira? Bem, meus sonhos sempre foram feitos de um pouco de vaidade. Eugênio me pediu em casamento e eu aceitei. Mas nunca deixei de gostar de Renato. O destino não quis. Mas agora com a morte de seu marido... Agora com a morte de Eugênio, é possível que... Se Renato ainda me quiser... Palmira, está claro que nessas circunstâncias eu seria incapaz de desampará-la. Estou mesmo disposto a enfrentar qualquer escândalo. Mas ficarei a seu lado. E para sempre. É meia-noite, inspetor. Confere com o meu relógio. Tá todo mundo já tá recolhido, não? Uma boa hora para fazer a ronda. Se o senhor Emílio estiver escondido no chalé, já deve andar pensando em sair. Depois de 24 horas de retiro, deve estar cheio de fome e de sede. E com toda certeza ele deve estar mesmo... Senhor, eu escutei passo no corredor, não? Quem está aí? Sou eu, inspetor. Fausto, o secretário do doutor Eugênio. O que está fazendo pelo corredor a estas horas? Eu fui apenas até o gabinete dar uma espiada. Eu pensei ter ouvido passos na sala, mas parece que me enganei. Não enganou, não. Fui eu, não. Que isso que o senhor leva debaixo do baraço? Apenas uma máquina fotográfica? Pensou que fosse o quê? Não pensou que fosse comida ou bebida, não? Pensou que o senhor soubesse onde o senhor Emílio se esconde, não? E acreditam que se eu soubesse, já não teria entregue às autoridades? Não sei, não. Eu sempre fui muito fiel, doutor Eugênio. E não descansarei enquanto não descobrir quem o matou. Acha que foi o senhor Emílio? Bem, eu não quero acusá-lo sem ouvi-lo primeiro. Boa noite, inspetor. Se ficarmos conversando muito aqui no corredor, não acontecerá nada. Tem razão. Pode ir para o seu quarto, senhor Fausto. Nós estamos alertas. Esse amigo notou a cara dele? Parece que está sempre desconfiado. Eu estou escutando o passo ali em cima, no salto desse amigo. Vamos muito subir, longe, mas escuto. Vamos fazer outra revista no sótão. Entre as telhas e o forro do chalé. Tá tudo escuro, não tem luz aqui em cima, não se enxerga nada. Vou acender a lanterna elétrica. Fique perto de mim, Minoro. Estou armado e não gostaria de lhe dar um tiro por engano. Sim, senhor. Parece que não vê nada.
tem ninguém, não. Tá tudo vazio, não? Já abri aquela mala grande e não encontrei nada suspeito. Sei. Isso. Mas que buraco é aquele na parede, inspetor? Olha, tem tampa de ferro. Parece uma lixeira, mas não é. Comunica com o chaminé da lareira. Ninguém poderia se esconder dentro da chaminé. É muito estreita. Além disso, não oferece nenhum apoio. Mas aquele armário lá. Veja, ilustre amigo. Hoje de tarde, a porta do armário estava fechada. Agora a porta está aberta. Minoro, você fechou este armário à chave depois de examiná-lo? Não fechei chave. Eu só encostei porta, não? Tá cheio de coisa velha, sem valor, não? Então foi isso. A porta do armário abriu-se sozinha agora há pouco e bateu naquela pilha de caixas. Ao caírem, as caixas fizeram um barulho semelhante a passos. Foi isso que nós ouvimos. Então, nada feito, não? Agora ouvi passos de verdade. Alguém está atravessando o corredor cautelosamente. Deve ser ele, só pode ser. Quem é? É o senhor, inspetor? Mas que cara foi esse? Eu pensei que fosse tiro com um xericiador. Não, eu apenas disparei a máquina fotográfica. Eu não sabia que era o seu chefe. E no caso do intruso fugir, eu quis ficar com uma prova de sua presença nesta casa. Mas apenas fotografei o inspetor. O senhor pensou que eu fosse seu Emílio, não? Eu pensei que tivesse saído do seu esconderijo e tentasse alcançar o gabinete. Eu não sabia de quem se tratava antes de tirar o retrato. Às vezes a gente se engana quando vê as pessoas de costa afastando-se. Posso falar agora, Minoro? Pode, é muito senhor. comum um engano desse. Dei as minhas dúvidas a respeito da culpabilidade do senhor Emílio. Talvez não fosse ele a pessoa que a empregada viu sair do gabinete após o tiro. Podia ser outra pessoa, vestindo o seu robe vermelho. Sim, é possível. Mas se ele está inocente, por que fugiu? Essa máquina fotográfica, onde apanhou essa máquina? É a câmera de Emílio. Estava no gabinete onde morreu o Dr. Eugênio. E a polícia não a levou. Emílio sempre me emprestava esta câmera. Deixe-me ver, Sr. Fausto. Por que não pensei nisso antes? Não pensou em quê? Se esta máquina fotográfica estava no gabinete da vítima, o filme deve ser revelado e examinado pela polícia. Antes de morrer, o Dr. Eugênio podia ter fotografado seu assassino. Bom dia, Luiz amigo. Então, alguma novidade? Mais nada, Minoro. O fugitivo não apareceu. Agora estou acabando de secar estes negativos para ver se temos um pouco de sorte. Esse é filme que estava na máquina do João Emílio? É. Revelei-o agora de manhã. Só vi uma chapa batida. O resto está em branco. Só tinha uma chapa? Só uma. Então o filme estava todo virgem, não? E lembra que o Dr. Fausto tirou o seu retrato no corredor em frente ao gabinete, não? Sim. Acho que só veremos o meu retrato. Vamos olhar contra a luz. Sim, vamos. Que foi? Olha aqui, Minoro. No centro do negativo, através da parede do corredor. O que é que você está vendo? Eu estou vendo uma cara, não? Assim, uma cara transparente. Você não viu aquele retrato do Sr. Emílio que Dona Palmira nos mostrou? Este é o fugitivo. Agora não há dúvida de que o Sr. Emílio está escondido nesta casa. Então, pelo jeito, ele está escondido dentro das paredes, não? Mandarei trazer do Rio um bom cachorro policial. Um daqueles cães amestrados da polícia. Pelo faro, o animal nos guiará até onde está o homem que fugiu. Tem provas que meu sobrinho permanece escondido no chalé? Sim, Dona Palmira. Olha aqui um retrato tirado no corredor do chalé na noite passada. Em primeiro plano, estou eu. Mas no fundo, através da parede, a senhora pode ver o rosto sorridente do Sr. Emílio. Eu não acredito nisso. Como pode ser? Deixe-me olhar. Não. Não é possível. Dona Palmira,
O que tem, senhora? Veja, inspetor. Este não é o retrato do meu sobrinho. O rosto dele está suspenso no espaço, transparente e esquisito. Isto não é um homem de carne e osso, inspetor. É o retrato de um fantasma. O que vai fazer agora que o cachorro chegou, inspetor? Seguro pela coleira, Minoro. Tá seguro. Calma, calma, Se não mexe nele. calma. Vamos lhe dar a cheirar esta peça de roupa pertencente ao senhor Emílio. Depois iremos atrás dele. Aqui, 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 aqui. Quieto, peraí. Quieto, é que ele tá querendo ir pra cozinha. Ele tá fazendo força. Já percorremos todo o chalé. O cachorro perdeu a pista. Onde ele latiu mais forte foi na cozinha. Quem sabe se aquela escada que tem lá dá para sótão? Vamos levar o cachorro lá para cima. Inspetor, o cachorro está quase de pé naquela abertura que dá para a chaminé da lareira. Será que, afinal, ele achou... Afinal, encontramos o senhor Emílio. Mas como foi que eu não pensei nisso antes? O quê? O seu cadáver está metido na chaminé da lareira. Coitado do rapaz, não? Ele morreu envenenado, não? É, envenenado com o mesmo coquetel de tóxicos que matou o Dr. Eugênio e na mesma noite que ele. Estava vestido apenas com um pijama, mas toda a sua roupa também foi enfiada na chaminé. O corpo escorregou pela chaminé e ficou entalado no meio. Foi por isso que nós não vimos antes, quando demos busca na casa. É isso. Mas, inspetor, que papel é esse? Uma carta anônima. Olha, letra feminina disfarçada. É uma acusação contra o senhor Emílio, dirigida ao tio dele. Foi esta carta que o Dr. Eugênio recebeu durante o jantar daquela noite. Agora tudo está claro. E com as provas de que dispomos, não será difícil arrancar a confissão da assassina. Ele está morto, inspetor. Está realmente morto. Sim, dona Palmira. Mas aquela fotografia... Emílio parecia um espírito. Oh, que horror, meu Deus. A senhora também o matou, não é verdade? Só poderia ter sido a senhora. Era a única que sabia que seu corpo estava na chaminé. Por isso não permitiu que a empregada acendesse a lareira. Eu fiquei doida, inspetor. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia. Pelo contrário, dona Palmira, a senhora planejou o crime, procurando comprometer seu sobrinho. Sabia que, se o matasse e escondesse o corpo, a polícia pensaria que ele tinha fugido por ser o culpado. Palmira, diga que não é verdade. Diga que você... Temos provas que condenam dona Palmira, doutor Renato. Há muito que a senhora planejava livrar-se de seu marido, dona Palmira. E ao descobrir que seu sobrinho furtava dinheiro do tio, planejou um crime perfeito. Escreveu uma carta anônima a seu marido, colocando-a na caixa do correio. Ao ler as acusações da carta, o Dr. Eugênio discutiu com o sobrinho. Era o que a senhora queria, para que o senhor Emílio tivesse motivos para matar o tio. E a senhora exagerou esse motivo, dizendo que seu marido ia desertá-lo. Mais tarde, tanto seu marido como seu sobrinho começaram a beber uísque. E a senhora envenenou a bebida com aquelas drogas do laboratório fotográfico. Durante a noite, seu marido morreu envenenado no gabinete e seu sobrinho no quarto. A senhora esperou que o tóxico surtisse efeito e então carregou o cadáver do senhor Emílio para o sótão
enfiando-o pela chaminé da lareira, juntamente com o terno e a carta anônima. Eu não sabia que ela estava no bolso de Emílio. Procurei-a por todo o gabinete e não a encontrei. Depois de se livrar do corpo de seu sobrinho, a senhora esperou que a empregada se levantasse e foi ao gabinete onde estava o cadáver do Dr. Eugênio. Vestindo o robe de seu sobrinho, a senhora disparou um tiro no crânio do morto e saiu rapidamente, entrando no quarto do Sr. Emílio. Eu odiava Emílio e estava farta de Eugênio. Casei-me com ele apenas por causa do seu dinheiro. Estava farta. Matei os dois e escondi o cadáver de Emílio para pôr a culpa em cima dele. Mas tudo falhou. Tudo. Tudo. Com licença, inspetor. Eu estou me sentindo mal. Não poderei mais nem sequer olhar para esta mulher. Oh, não, Renato. Não, não vai embora. Eu preciso de você. Eu preciso, Renato. Eu preciso. Ilustre amigo, podia me fazer um favor de explicar como é que o fantasma do senhor Emílio apareceu na fotografia que o senhor Fausto tirou do senhor? Não é nenhum fantasma, Minoru. Não é fantasma? Aquela máquina fotográfica pertencia ao Sr. Emílio. E ele estava fazendo experiências com ela. Naturalmente, antes de morrer, tirou um retrato de si mesmo, com fundo escuro, e esqueceu-se de rodar o filme. O que aconteceu foi isso. A segunda fotografia, feita pelo Sr. Fausto, foi batida na mesma chapa da anterior. E todos pensaram que fosse o retrato de um fantasma. Bacana, não? Centenas de artesãos pobres precisam de um lugar para desenvolver, expor e vender seus trabalhos. O Estado doou o terreno. O resto depende da sua contribuição. Ajude. Troque sua indiferença por um futuro melhor para centenas de famílias. Procure O Sol. Obra Social Leste 1. Rua Corcovado 252, Jardim Botânico. Telefone 266-5892. De sons e encantamentos numa seleção musical feita especialmente para gente de bom gosto como você. O musical de sempre. De segunda a sexta-feira às 21 horas pela Nacional com Humberto Reis. Tome Conhaque Dubar. O Conhaque Dubar é fabricado com vinhos puros de uvas de primeira qualidade. Dubar. Bebidas finas. O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Retrato de um Fantasma. No programa de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Emílio Paulo Pinheiro, Palmira Neida Rodrigues, Eugênio Navarro de Andrade, Renato Carlos Leão, Gertrudes Auriceia Araújo, Fausto Wilson Marcos, Vitorino Nilton Barros, Minoru Cauê Filho. No papel de Inspetor Santos, Domício Costa. Controle de som, Paulo Moura. Sonofonia, José Marques. Contra-regra, Geraldo Cruz. Ensaiador, Cauê Filho. Assistente, Aldir Santana. Direção de Rádio Teatro, Deise Lúcide. O
Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05, em reapresentação.